Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point, programa que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera. Hoje vai ter, hein? Hoje vai ter Hoje caderno e caneta na mão. Bora falar de voleibol e muito mais. E hoje sou eu que começo falando aqui, hein? Queria convidar você, professora, professor, você que é atleta, ex-atleta envolvido com o esporte, amante do esporte, gestor esportivo, todo mundo que gosta do esporte, para adquirir o nosso curso DNA do Líder Esportivo. QR Code vai ficar aqui na tela para você adquirir o nosso curso, que é destinado a todos aqueles que querem se tornar melhores líderes no mundo do esporte. Nesse curso, você vai ter acesso a 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras, deixar a sua marca, o seu legado no esporte. Já temos muitos professores, dezenas e dezenas de professores e professoras e outros amantes do esporte que já adquiriram o nosso curso, estão transformando o seu dia a dia através do curso, dos conteúdos, da experiência que a gente compartilha e a gente aprende também. Então, junte-se a nós, o QR Code está aqui na tela, não é não, Feijão? É isso aí, muitas pessoas nos mandando ótimos feedbacks em relação ao nosso curso, então a gente fica muito lisonjeado em receber todos esses elogios e saber que a gente está ajudando as pessoas através do nosso conhecimento é maravilhoso. Então, QR Code vai no link da descrição desse episódio também, porque você pode acessar o curso de qualquer dessas plataformas. E Peter Bristotti, hoje teremos um recordista no nosso podcast, terceira participação desse monstro sagrado do voleibol, e por um motivo mais do que especial, ainda a gente vai anunciar algo super especial aqui. Então, seja muito bem-vindo de volta, nosso grande amigo Fábio Durigatti. Fabião. Cara, Fabião, seja muito bem-vindo de volta, meu irmão. Música do Fantástico. Recordista. Música do tem que pedir Fantástico. Música, já é a terceira vez, né? Terceira vez pede Terceira vez, é isso aí, cara. Pô, é um prazer, cara, ver vocês, são os caras, né? Acompanho tudo que vocês fazem, a gente tá junto em muita coisa, dentro e fora do vôlei. Então é um prazer falar para os professores, para os técnicos, para as pessoas que acompanham vocês aí. Eu sou fã de carteirinha de vocês aí, e é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo, tá? Muito obrigado pelo convite, estamos pensando em um monte de coisa junto aí, né? Então vamos anunciar algumas coisas aí hoje também, vamos para cima. Coisa linda, a gente quer ser fã, Fabião. E cara, hoje a gente tá aqui para falar de mini vôlei, esse vai ser o assunto principal do nosso episódio. Mas a gente vai falar sobre mini vôlei porque o Fabião, junto com o nosso querido André Miller, são donos da Núcleo Vôlei, que a partir de hoje é nosso apoiador oficial. Então, a gente tem orgulho de contar com o apoio da Núcleo Vôlei, reconhecido por muitos como a melhor escola de voleibol do Brasil. Eu já falo isso há muito tempo. E Peter Bristotti, a melhor do Brasil? Quiçá do mundo. Quiçá do planeta Terra e região. É isso aí. Abraço para o nosso amigo GG também. Quem acompanha a gente sabe da referência. Núcleo Vôlei tem apenas 6 anos de atividade. Já soma 10 unidades. 10 unidades, Peter Bristotti. Os caras têm 10 unidades, cara. E o Fabião ainda tem cabelo. 10 unidades com cabelo. Tá acabando a grama. Fora do ar, mas vamos deixar isso para depois. E nessas 10 unidades, Peter Bristotti, eles impactam a vida de 650 crianças e jovens de 6 a 17 anos, usando o esporte como ferramenta de formação humana, que é exatamente o que a gente acredita aqui nesse podcast. O objetivo vai além da quadra, que é formar pessoas através do esporte. E a escola trabalha com método próprio, baseado na nossa querida dinâmica ecológica, que a gente fala bastante aqui, oferecendo uma formação holística focada no desenvolvimento integral do ser humano. E os resultados já estão aparecendo.
O Clube Vôlei vem formando atletas que hoje atuam em grandes times de pressão das categorias de base de São Paulo e tem a projeção de chegar a 1.000 alunos até o final de 2026. Então, o Núcleo Vôlei está formando atletas e, acima de tudo, formando pessoas. Fabião, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por acreditar no nosso projeto, por apoiar o nosso projeto. E a gente é seu fã e vibra a cada vitória, a cada unidade, a cada aluno que é adicionado ao Núcleo Vôlei. A gente vibra como se a vitória fosse nossa. Parabéns, meu irmão, e muito obrigado. Obrigado, queridos. Para a gente, para o Núcleo Vôlei, né, para mim e para o André representando, né, é um prazer. Eu acho que a parceria é a concretização de um objetivo nosso também, né, cara, em expandir um método que respeita a formação, né, da criança, do adolescente. Então, para a gente é meio que é vital para a gente ampliar essa missão, né, cara, de formar a pessoa antes de cobrar resultado, né, cara. Então, criando um ambiente seguro, criando um lugar onde elas tenham vontade de voltar, né, porque eu acredito muito nisso, né, cara. O sorriso, a criança ser bem-sucedido, o adolescente ser bem-sucedido no que ele faz, né, começa a criar essa conexão, esse vínculo. Então, para a gente, cara, ter vocês junto conosco nessa parceria, ter o Núcleo Vôlei como parceiro, agora oficial, né, cara, do Set Point, a gente fica muito feliz, cara, porque vocês já faziam bastante barulho pra gente desde o começo, né, sempre falaram muito bem, sempre nos apoiaram muito, nos ajudaram muito, e agora a gente oficializou essa parceria, cara. Então pra gente é vital, cara, porque é exatamente o ponto, cara, que a gente vai falar pra caramba hoje aqui, que é na formação de pessoas, cara. Esse é o ponto, pra mim é o jogo que forma pessoas, cara. Essa é o que a gente quer mostrar pra todo mundo que puder. E, Feijão, Fabião, Feijão, você falou 650 crianças e jovens com a intenção de chegar a 1.000 no final de 2026, não é isso? É isso. Mas veja só, hein? Quando você muda a vida de uma criança através do esporte, você está transformando uma família inteira, uma comunidade inteira. Então é muito mais do que 650 pessoas. Certeza. É muito mais gente do que isso. Então eu tenho certeza que o Núcleo Vôlei está fazendo a diferença por onde passa, no sentido literal da palavra. Então, é um grande orgulho, um grande prazer ter vocês agora oficialmente como parceiros nossos. Seja muito bem-vindo, Fabião. Obrigado. É isso aí. E o Peter que sempre fala isso, né? Sempre fala dos benefícios, né, que vão além da criança que está realmente no clube ou das crianças que estão no clube, né? O formar o ser humano forma também as pessoas que estão ao redor desse ser humano. Ensina lições valiosas para quem está dentro da família, dentro do círculo de amizades dessas crianças, né, desses adolescentes, alguém que eventualmente vai para a competição. Isso aí é uma bola de neve tão positiva que quando a gente aplica e vê isso sendo aplicado, a gente, cara, dá risada, sorri, aprende também, assim como o Peter faz lá no clube dele, a gente, né, dá um quentinho no coração, o Peter tá mostrando ali, dá um quentinho no coração, porque a gente sabe o quanto isso vai reverberar positivamente na sociedade. Essa é a verdade. Perfeito. E você que é da região de Jundiaí, Campinas, onde mais vocês têm? Paulínia, São Paulo. Paulínia, São Paulo. Cabreúva, estamos na região toda, graças a Deus. Né? Isso aí, então, toda essa região, se você quiser fazer parte da Núcleo Vôlei, ter o seu filho ou sua filha fazendo aulas de voleibol lá na Núcleo Vôlei, entre em contato com eles, pode acessar o Instagram, qual canal que vocês usam para as pessoas conectarem com você, Fabião? A gente tem o nosso site, né, www.nucleovolei.com.br, tem todas as informações lá, e acho que para a maior parte dos adolescentes, crianças, né, os pais também, obviamente, hoje, tem o nosso Instagram, né, que é @nucleovolei também. Temos todas as informações lá. Show de bola. E à medida que a gente for, durante esse ano inteiro de 2026, e se Deus quiser por muito mais tempo, a gente vai anunciar bastante todas as ações que a Núcleo Vôlei
está fazendo, não só na região de Jundiaí região, mas internacionalmente também, a gente vai chegar lá. Tá certo? Peter Bistotti, toca o barco. Ô, louco, bicho, internacional aí. Essa feira aí, meu. Fabião, mini vôlei. Cara, vamos começar a pensar no mini vôlei como base de formação, não só na iniciação esportiva, mas na formação do atleta. Por que o mini vôlei? E por que você acha que o mini vôlei pode ajudar a ser ajudar os atletas a se formarem mais completos? Por que o mini vôlei? Por que essa rota do mini vôlei na iniciação esportiva e na formação mesmo da base de um atleta de voleibol? Cara, acho que primeiro, eu joguei mini vôlei, né, cara, desde que eu me lembre, cara, 7, 8 anos, né, cara, e eu sempre entendi isso como sendo acessível, né, aquilo que a gente fala, né, a gente conversa bastante sobre isso fora das nossas reuniões, né, cara, que quão importante a criança ser bem sucedida para que ela volte, cara. Então eu acredito muito nisso, cara. O voleibol, por ser um jogo que você não consegue reter a bola, que você não consegue segurar a bola, a gente conversou várias vezes sobre isso, Peter e César, ele se torna muito complexo por si só, né? É um jogo de rebatida, né? Então como que a gente poderia transformar isso aí? Tirando aquela imagem que a criança tem, talvez que seja um amante do vôlei, ou que a família seja um amante do vôlei, que ela vê na televisão lá, ou que ela vai assistir algum jogo dentro do ginásio, e que ela vê aquela quadra grandona, oficial, 6 contra 6, né, e o jogo propriamente dito sendo oficial. Como que eu poderia fazer isso de uma forma que eu pudesse atingir as crianças também, que eu pudesse fazê-las entender que o jogo é para elas, não só para quem sabe jogar, mas para quem quer aprender a jogar, onde eu criasse um ambiente, onde eu criasse dentro da tarefa, dentro das situações colocadas, eu conseguiria aumentar a participação de ação da criança. Então, mais vezes eu toco na bola, mais decisões eu tomo, e cada vez mais eu tenho mais aprendizado, né? Se a gente for pensar fazer um contraponto do jogo oficial para essa idade, né, que a gente pega aqui a partir de 5, 6 anos, né, onde a criança toca pouco na bola, né, um jogo de 6 contra 6, então como é que a gente poderia entender que existiria um fomento do vôlei perante tanta frustração, né, cara? Então, o mini vôlei, ele vem para ser lúdico, para ser diferente, para ser adequado e adaptado. Então, muita gente fala assim, poxa, mas você está simplificando a parada. Não tô, cara. Isso é estudo, é ciência, é neuromotricidade, aprendizagem motora, cognição. O que eu consigo fazer a partir de 5, 6 aninhos, né? Então, eu estou respeitando o processo de desenvolvimento. Né, na minha cabeça, né, a gente conversa tanto sobre ciência, sobre um monte de coisa que a gente estuda, né, a gente formar um atleta completo, na minha cabeça, na minha visão, né, em relação ao mini voleibol, significa formar alguém que entende o jogo e toma decisões, né, e não apenas repete gestos. Então, esse é um grande ponto que eu quero focar em cima do mini voleibol. A ludicidade é muito importante, e para mim, não tem uma outra forma de eu conseguir fazer com que uma criança jogue voleibol que não seja ajustando o ambiente para que ela aumente a participação dela, entendeu? Então, para mim, em cima de tudo que eu estudei, que eu acredito em relação ao nosso método, né, o método Núcleo Vôlei, eu acredito que a gente ajustar o ambiente, tornar o voleibol lúdico, eu vou conseguir apresentar uma coisa para a criança onde ela saia e ela obtenha sucesso. Para mim é uma grande importância. Ela precisa sair feliz e a gente consegue fazer isso, pelo menos vem conseguindo fazer isso através do mini voleibol, entendeu? Olha quanta riqueza você falou nessa primeira fala. Eu destaco 2 coisas aqui, Peter Bistotti. Aumentar a participação da criança. Cara, quando você vai numa aula de vôlei de iniciação e vê aquele monte de crianças jogando
quadra 9x9. Cara, a criança toca na bola 3 vezes por aula. E olha lá. E quando lá, erra, normalmente erra, né, cara? Porque assim... Exatamente. E formar alguém que entende o jogo e não só reproduz movimentos. Isso. Só isso já valeu o episódio. Fabião, já começamos assim com os dois pés no peito, né? Quando você falou a sua primeira fala, foi porque o mini vôlei ele torna o jogo mais acessível. E aí a gente lembrar os nossos queridos professores e professoras que não é porque a gente não está jogando 6 contra 6 que o jogo ficou fácil. Sim, né? Porque a criança não está nesse nível de desenvolvimento que ela consiga jogar o jogo 6 contra 6. Então, para nós adultos, a gente consegue jogar o jogo 6 contra 6 porque a gente tem um certo nível de desenvolvimento de compreensão do jogo, que talvez seja semelhante ao que a criança vai ter, a experiência que a criança vai ter num ambiente reduzido, numa quadra reduzida, com uma rede menor. Mas você fala também sobre mais toques na bola. Você falou muito sobre o jogo e ajustar o ambiente para que a criança obtenha sucesso. E aí eu queria fazer a minha próxima pergunta justamente sobre o jogo e o prazer. Eu estava lendo um artigo outro dia que falava que sobre a biologia do medo. Então, quando a gente imagina lá o professor que grita o tempo inteiro e o atleta com medo e os níveis de cortisol vão lá no teto e aí bloqueia a córtex pré-frontal e automaticamente, do ponto de vista biológico, a sua capacidade de tomada de decisão diminui. Reduzida. E também atua lá no cerebelo, sua capacidade de coordenação e ajuste de movimento também diminui. Então, quando a gente faz isso constantemente, nós aplicamos a pedagogia do medo, nós estamos indo contra a nossa própria profissão. Olha que coisa louca. E aí eu queria perguntar para você, esse papel de utilizar o jogo e do prazer na aprendizagem. Jogar para aprender é mesmo o melhor caminho? Hoje, obviamente que quando pelo menos eu penso assim, quando eu falar que eu tenho certeza de tudo, pode esquecer que já acabou, acho que a humildade, o entendimento, da gente continuar indo atrás das coisas que a gente acredita, na capacidade da gente assimilar as coisas, insucessos e tudo mais. Então, eu acredito muito nisso, que o jogo, você joga para aprender o voleibol. Então, o tempo todo a gente pratica isso aqui dentro do Núcleo Vôlei, né, cara? Simulações de jogo. Eu preciso fazer qualquer criança, porque é o objetivo final. Eu treino para jogar, né? O objetivo sempre vai ser o jogo, né? Então eu treino para melhorar. Se a gente consegue fazê-la entender que o prazer que dá o jogo, se eu consigo colocar uma criança dentro de uma quadra, o jogo vai ensinar ela a ler o ambiente, a se adaptar o tempo todo. Na minha cabeça é algo que os exercícios isolados de repetições, né, de gestos, eles não conseguem acrescentar, não conseguem fazer. Então, na minha cabeça, o prazer em jogar vem da participação ativa, né? Eu penso assim, o aluno aprende quando ele participa, decide e se envolve, né? Então, quando eu estou com ele dentro da quadra, o tempo todo recebendo estímulo, num primeiro momento me livrando da bola, no primeiro momento rebatendo de verdade, só que o jogo vai apresentar o tempo todo adaptações que eu preciso fazer para obter sucesso, né? E o sucesso normalmente é eu conseguir controlar minha bola, eu conseguir jogar, fazer os 3 toques que a gente trabalha aqui na categoria Kids, de 6 a 10 aninhos aqui, passando por todo o método das cores que a gente tem aqui também, né? Que é o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. É obrigatório fazer os 3 toques. A gente não pode, eu não posso, por ser talvez maior ou ter mais tempo, mais experiência, eu decida por mim decidir o jogo, né? Então eu não posso fazer isso porque senão perde-se para mim o grande eixo, né? A grande ligação que eu tenho do mini voleibol ser um jogo adaptado que eu consiga fazer com que as crianças o tempo todo, a todo rally, elas com certeza vão tocar na bola. Então, isso que eu tento fazer dentro do Kids aqui. Quando a gente vai para o Teens, que é 11, 12 anos, que a gente joga 3 contra 3, respeitando também o crescimento das crianças, né, em cima das adequações de verde, amarelo, laranja e vermelho,
a gente também entende nesse processo. Então, a gente valoriza muito a construção do jogo. Num primeiro momento, ele pode ser complexo, até você conseguir se adaptar a ele e entender que, enquanto eu estou me livrando da bola, posso ter alguém do outro lado, um amigo, uma amiga, que já está conseguindo construir o jogo e obtendo mais sucesso. Só que isso aí vem com um feedback construtivo, com muita conversa, a gente para bem pouco o trabalho aqui, a gente deixa eles resolverem muitos dos problemas que eles têm dentro de jogo. Quando precisar de uma interferência nossa, a gente está lá do lado, observando a parada acontecer, só que a gente dá muita autonomia, principalmente no jogo. O jogo a gente resolve a parada lá, se adapta, vai para cima, lê, entende o jogo, entende o ambiente que você está colocando, entende como você pode obter sucesso a partir do jogo num espaço reduzido. Então, eu creio muito que exatamente isso, jogar para aprender na minha concepção, na nossa concepção aqui, é o melhor caminho para que você aprenda a ter prazer em jogar voleibol. Eu vou revelar a minha idade aqui agora. Tem um episódio de Friends. Gosto tem um episódio de Friends. Bom, muito bom. Que a Phoebe vai ensinar o Joey a tocar violão. Eu lembro. E aí ela fala assim pra ele, você quer aprender a tocar violão? Aí ele falou, don't touch the guitar. Don't touch one. Não encosta. É isso mesmo. Então, imagina, as crianças vêm porque elas querem jogar o esporte e a gente não dá o jogo. Exato. Eu falo isso sempre, a gente precisa, como pessoas inteligentes que nós somos todos, professores de educação física, a gente precisa utilizar aquilo que a criança quer, ela tem um objetivo dela e utilizar isso como ferramenta para fazê-la aprender. Então, se ela quer aprender a tocar violão, eu preciso dar o violão na mão dela, deixar ela tocar. Aí, aos pouquinhos, ela vai aprendendo a tocar o violão. É a mesma coisa, vamos fazer conta sem usar número. Né? Não dá, não tem como. E aí eu queria... Pois é, e aí, se você não conhece Friends, tá perdendo. Pô, legal vai caramba, lá, assista Friends. Fabião, vamos falar então agora sobre o desenvolvimento cognitivo. Quero te ouvir bastante. Como que antes disso, você falou aí de muitas coisas legais sobre o mini. Tem alguma desvantagem? Existe alguma que você tenha percebido ao longo dos anos, alguma desvantagem de aprender o jogo através do jogo? Cara, acredito que sim, né? Principalmente acho que na estética do movimento, né? Então, isso até é uma visão mais tradicionalista, né? Mas realmente perde-se, né? Nesse momento que eles estão em processo de aprendizagem e de amadurecimento, né? Em relação à parte física, cognitiva, né? Entendendo o espaço que eles estão, o ambiente que eles estão jogando. Talvez essa seja uma desvantagem, né? Mas isso para um olhar de quem está aprendendo, não criando atletas, né? Não é a ideia nesse começo, né? Isso mais para frente a gente começa a puxar um pouquinho, que a gente desvia eles para as equipes de competição aqui, né? Eu entendo que a técnica, cara, diferente da estética técnica, a técnica para mim nasce do entendimento do jogo, né? E não o contrário. Então, eu vou me moldando, a gente vai moldando e ele vai se moldando através da quantidade de estímulo. Ele precisa tomar decisão toda hora, cara. Entendeu, meu? Porque ele vai tocar na bola toda hora. É muito rápido o lance, né? Principalmente no começo, quando você está aprendendo, né? Então, na minha cabeça, eu entendi o jogo, eu começo a desenvolver a técnica, eu começo a amadurecer o meu toque, a minha manchete, o meu levantamento, eu consigo controlar melhor o jogo, eu consigo entender melhor o jogo, eu consigo não mais me preocupar só com minha ação, eu consigo abrir um pouquinho minha cabeça e contextualizar o jogo, entender, poxa, aquele menino lá largou 3 vezes atrás do bloqueio, atrás da menina aqui, eu vou conseguir chegar, eu consigo ter uma leitura. A partir do momento que eu consigo ter esse desenvolvimento amplo do jogo, né, cara, eu consigo parar de pensar só em mim, a partir do momento que eu tenho repertório, que eu criei repertório através das adaptações, né, que o jogo pede, e, repito, para obter sucesso em todas as ações que eu faço. Né?
E a questão que você falou do treino ficar não esteticamente bonito, né? Se feio foi a palavra que você usou. Quando você transfere isso para os níveis maiores, isso tem um benefício inexplicável. Porque geralmente quando você vai para os níveis maiores, o nível de complexidade do jogo aumenta e os momentos de caos aumentam também. Sim. Certo? Na sua complexidade, dentro de cada complexidade de cada nível que se joga voleibol. E o atleta bom é o atleta que se adapta ao caos. Perfeito. E o cara só vai se adaptar ao caos, ou a menina só vai se adaptar ao caos e tirar alguma coisa proveitosa desse caos se ela viveu esse caos. Lastro, é isso. O lastro fisiológico, o lastro Perfeito. de leitura, né? Tudo que vem acompanhado dos 3 mecanismos da performance que a gente sempre fala aqui, né? Então, esse é o lance. Quem treina bonitinho, né? Quem treina lá, vai lançar a bola do seu lado esquerdo, você segura a sua plataforma no ângulo de 45 graus, beleza, vai ficar muito bonito quando você estiver fazendo, mas quando você coloca isso na situação de jogo, provavelmente vai ter alguma dificuldade ali. O fundamento só é bom, só é bem feito, só é produtivo se ele servir ao jogo. A gente sempre fala isso aqui. Perfeito. Exatamente. E só um follow-up nisso, já que você tocou nesse assunto, Feijão. A gente falou aqui no começo, Fabião, que vocês têm alguns atletas que já ingressaram, alguns alunos que se tornaram atletas e atletas de um nível um pouco mais alto, ingressaram nas categorias de base em São Paulo. Como é que você, eu não sei se você tem observado isso, mas qual é o nível ou a capacidade que esses atletas têm de polimento da técnica deles quando eles entram no alto rendimento, né? Você fala, a gente vai moldando o atleta, né, dentro do contexto do jogo. Como é que você percebe a capacidade que esses atletas têm de fazer exatamente isso que o Feijão agora, de ajustar e de, às vezes, até desenvolver de uma maneira mais focada a técnica, mas agora ela já não é uma técnica que resulta no jogo, mas que é uma técnica que é resultado do jogo? Sim. Eu acho que tem 2 pontos importantes aí, né? Depois que você vira adulto, né, que você passa pelas fases iniciais de aprendizado, né, e concordando e corroborando com o que o Feijão disse, né, eu tenho lastro lá atrás, eu aprendi a resolver muito problema lá atrás, em relação a ter autonomia dentro de um ambiente moldado, né, para que eu obtenha sucesso, né. Eu tenho certeza que isso aí ajuda bastante, né. A gente tem uma situação que acho que todo mundo que acompanha o voleibol como nós acompanhamos, a gente entende que aqui está muito complicado, né, a parte competitiva dentro do Brasil, né, cara. Infelizmente, a gente vive um momento complicado dentro das equipes, né, muitos clubes fecharam, né, perderam o potencial de apoio em relação ao esporte, né, por ter, obviamente, outras preocupações, talvez, né. Então, a gente entende que isso é um processo. Depois que você vira adulto, Peter e Feijão, eu acho que você entra num hall de todos os outros. Então, você entra num mesmo balaio em relação a treino, né? Eu acho que a capacidade, o que o mini voleibol pode incrementar nisso aí, é a capacidade de adaptação para qualquer coisa, entendeu? Então, a gente vai ter, provavelmente, e eu creio muito nisso, né? Mas o voleibol é inconstante, porque depende muito disso aqui, né? Para eu conseguir fazer tudo o que eu quero, eu preciso disso aqui, né? Então, para ter exigência técnica, exigência tática, conseguir entender o jogo, eu acredito muito nisso, que esse lastro de passar tanto tempo tomando várias decisões com tanta autonomia, eu acho que seja aí muito positivo. A gente tem obtido sucesso, né? Todos os anos a gente tem vários meninos entrando no Vôlei Renata aqui em Campinas, aqui do lado. Todos os anos, sem exceção desde que o projeto começou, a gente tem 1 ou 2 meninos passando nas peneiras, sendo chamado para jogar lá com ela, com a Patrícia, né, eu tô falando. Então tenho meu sobrinho que está lá há 3 anos já, né, o Samuel, está com 15 anos agora, fez todo o trabalho de base junto com o Núcleo Vôlei. Então eu creio muito nisso, eles são tecnicamente muito bem providos,
mas eu entendo que, acho que o que eu pudesse falar que o mini vôlei agregou é a capacidade de adaptação e de resolver problemas, porque eles aparecem o tempo todo. Então, eu entendo que talvez seja o maior ganho por conta desse lastro aí, a capacidade que eles têm de resolver problemas, porque eles foram exigidos lá 5, 6, 7 anos lá atrás, eles foram bastante exigidos por criar autonomia de jogo e não ter alguém o tempo todo falando, alertando, muda isso, muda aquilo. Não, eu vou lá, mesmo porque se eu tivesse isso, é uma coisa que eu não gosto, a gente perderia a ludicidade do mini voleibol, que para mim é a chave do sucesso do mini voleibol para a gente aqui, entendeu? Espetáculo. Você falou sobre enfatizou dois verbos aqui importantes, né? A capacidade de se adaptar e de resolver problemas. E isso está muito no campo da cognição. E a gente sempre fala, né, que dos 3 mecanismos de performance, 2 deles são estritamente cognitivos, né, que é a leitura e a tomada de decisão. E nem a execução do gesto motor ela é somente física, ela se inicia no campo da cognição também. Então tem muita cognição envolvida. Então, a gente falou sobre a capacidade de tomada de decisão, percepção espacial, leitura de jogo, criatividade. Como que... E aí a gente queria perguntar para você, para pedir para você se aprofundar um pouquinho mais, como é que o mini vôlei atua no desenvolvimento cognitivo nessas esferas, na tomada de decisão, na percepção espacial, na leitura de jogo, na criatividade. Conta pra gente e para quem está nos assistindo como é que isso funciona, Fabião. Peter, Feijão, o nosso método é baseado na dinâmica ecológica, né? Então, como a gente trabalha muito em relação a esse método, acredita muito nesse método, na eficácia do método, a gente crê que quanto menos respostas prontas você dá, melhor. Então, ao invés disso, a gente vai para o jogo, porque o jogo vai criar perguntas, né? Então, a gente acredita muito nisso, né? Então, o ambiente, se for pensar, quadra reduzida, menos jogadores, a gente obriga o aluno a perceber e agir constantemente, né? Perception in action. Então, o tempo todo a gente fala sobre isso, né? É perceber, e aí entra na parada que você estava acabando de falar sobre fisiologia, né? Cognição. Como que eu entendo o jogo, como eu reajo a ele, né? E a criatividade, né, surge quando o aluno precisa resolver esses problemas, né? Então, onde colocar a bola para pontuar, ao invés de falar, pô, fulano, larga atrás do bloqueio, ou vem o pai lá na torcida, pô, ataca no corredor porque não sei o quê. Então, o tempo todo ele está percebendo, recebendo o tempo todo feedback das ações deles, das ações dos colegas que estão jogando contra ele, e o tempo todo ele precisa agir, né? E para ele precisa pontuar, porque o jogo, no final das contas, ele vale ponto, né? Então eu acredito muito que esse tipo, Peter e Feijão, ele cria mais perguntas do que responde, ou do que me dá respostas prontas. Eu acredito muito nisso. Então, o tempo todo que eu exigi o aluno a entender o jogo, a se adaptar ao jogo, a receber estímulo. Eu fico pensando, a gente falou nas outras oportunidades que eu tive com vocês aqui, na parte de estética do movimento, na técnica perfeita, porque é lindo ver, né, uma manchete boa, bonita, uma chamada de ataque bonita, uma aproximação, passagem de aproximação legal, né, o movimento de pêndulo dos braços, jogar os 2 braços para cima, eu equilibrar meu salto, eu buscar menor, eu buscar o corredor, eu buscar a mão de fora. É lindo de ver. Pô, a gente ama voleibol, né? Então a gente vai para cima disso, né? Só que no final das contas vale um ponto, né? Vale um ponto. Eu acompanho muito o Federer, né? Lia o livro dele. Cara, é uma coisa linda que ele fala, né? Que a perfeição não existe, né? Ele fala bastante nisso, não existe perfeição, né? Então ele conta um pouco da história dele para falar que na vida dele ele jogou bilhões de pontos e ganhou metade deles. Ele jogou bilhões de pontos e ganhou metade. Então, cara, e ele é um dos caras reconhecidamente os melhores da história do tênis, né, mundial. Então, ela não existe a perfeição, né, cara? Então a gente não vai em busca dela e também não tenta não fazer isso em relação à nossa participação, a participação do professor, né? Fazer o aluno a perceber, a entender e resolver o problema por si só, né?
E ele vai se frustrar, ele vai ficar chateado, a gente contribui com feedback nosso, né? A gente abraça, vamos lá, força aí, e para que ele retorne pensando, retorne atuando, mas a resolução parte muito dele, cara. Eu acredito muito nisso, que em relação à criatividade, a tomar a decisão, né, a percepção espacial, eu acho que parte muito dele, no entendimento dele, e é isso que a gente acredita que é a criação de lastro para eu desenvolver, se eu tiver a opção, se eu quiser e puder ser um atleta de alto rendimento, eu preencher todas as lacunas que precisam ser preenchidas para que eu consiga ser bem sucedido, se eu quiser e puder, entendeu? Muito bom. Fazer só um comentáriozinho rapidinho. Você citou a dinâmica ecológica e eu trabalhei bastante tempo com o John Mayer, que é um dos caras que mais entendem da aplicação, da teoria e da aplicação da dinâmica ecológica e o Constraint-Led Approach, né, que faz parte dessa metodologia aqui nos Estados Unidos, né? Ele é head coach lá da LMU e ele fala desse lastro que você falou, ele traduz como soluções de movimento. E na ciência, se você pegar tudo que foi escrito sobre Constraint-Led Approach e dinâmica ecológica, eles chamam isso de affordances. Affordance é a sua capacidade de capacidade de solucionar situações através do movimento, né? De criar novos movimentos, novas adaptações que vão solucionar aquele problema. E o bom atleta, e ele fala isso também, o bom atleta é aquele que resolve um problema de várias maneiras diferentes. Né? O atleta mediano é aquele que sabe uma maneira de solucionar um problema. Perfeito. Né? Então, é isso que a sua metodologia está criando nos atletas. Eu participei de um torneio, um qualifier nacional, com o nosso Sub-18 em Orlando, há 2 semanas. E aí, a gente teve um jogo que, por algum motivo, a nossa equipe não conseguiu imprimir um ritmo de saque pesado e importante. E aí, era um adversário que estava um adversário muito bom e estava jogando dentro do sistema o tempo inteiro com uma velocidade muito grande. A gente não estava conseguindo bloquear e defender, né? Então, o nosso complexo 2 não estava muito legal. E aí a gente percebeu que as meninas estavam com uma certa dificuldade de fazer o ajuste da defesa, de posicionamento, com bloqueio simples ou bloqueio quebrado. E a gente fez no próximo treino, né, quando a gente voltou, a gente percebeu essa dificuldade. A gente ainda está no começo de temporada, a gente está preocupado com outras questões mais elementares, mas a gente resolveu incorporar isso na dinâmica da semana. Então a gente fez um jogo que era assim, Fabião, era um 6 contra 6, normal, 6 contra 6, só que quando o levantador tivesse em sistema, né, o passe estivesse bom, a central adversária, ela ia se preocupar apenas com a passada e juntar na extremidade e não saltar para bloquear. Aí a extremidade ia saltar para bloquear. Então a central, ela não ia se preocupar em suicidar, em voar, né, em drift, pular de qualquer jeito. Pular de qualquer jeito. Ela ia tentar fazer uma leitura e melhorar a passada dela. Só que ela não iria executar o salto. E aí a gente foi fazendo o jogo e deixando a defesa se lascar e se ajustar e fazendo perguntas e tal. Então a gente fez isso num contexto de 6 contra 6, até que as meninas entenderam que, eu não vou abrir o meio da quadra. A gente fala que o meio da quadra é o santo grau especialmente do vôlei feminino, né? Que a quadra é relativamente maior do que no masculino. Sim. Então elas começaram a ficar mais perto da posição de defesa básica, com alguns ajustes para a esquerda, para a direita, de acordo com o que estava acontecendo do outro lado da rede. Mas essa foi a única orientação que a gente deu. Central vai se preocupar em fazer as passadas de ataque, juntar e não saltar. E aí ela participava do ataque, né? Então, bloqueio 1 contra 1 ali na 3, né? Central bloqueando central, jogo normal. Mas a gente queria fazer esses ajustes nas extremidades. Perfeito. Como é que... Então, a gente, ao fazer esse jogo... Então, primeiro, estava jogando, né? Então, você falou bastante da ludicidade e do jogo, da gente aprender a ajustar as questões técnico-táticas dentro do jogo. E ao modificar essa pequena
regra ou tarefa, nós criamos uma oportunidade de ação, ou várias oportunidades de ação, né, os affordances, para os atletas entenderem como que isso acontece. Eu acabei de falar isso num contexto de categoria de base, sub-18, baseado no diagnóstico que foi feito em uma competição. Como é que o professor que trabalha na iniciação esportiva e vai decidir usar o mini voleibol precisa pensar essas restrições de indivíduo, tarefa e ambiente, porque assim, é fácil a gente pensar num contexto de 6 contra 6, quadra toda, né? Quadra completa, todos os atletas na quadra. Como é que isso funciona no mini voleibol? Se funciona, se você pensa dessa mesma forma no voleibol, e em que medida esses ajustes são feitos para o desenvolvimento da criança? Você estava falando do seu time, né, cara? Você poderia ter feito uma situação que talvez até fosse menos complexa ou incompleta, colocando 5 contra 5, jogando base com base, né? Você não teria o central bloqueando, você teria o ajuste todo defensivo, mas não, você colocou também a central para fazer a função dela, que é a leitura de jogo e tal. Então, todo mundo trabalhou para que isso acontecesse. Então, parabéns aí pelo seu treino, pelo seu trabalho, né? Porque tem como facilitar, mas por que facilitar se eu consigo incrementar e fazer todo mundo participar do trabalho, né? Então, o que a gente tenta fazer, a gente está falando sobre dinâmica ecológica, né? Eu vou citar o Gray também, o Rob Gray, que ele fala assim, cara, aprender é perceber e agir, né? O tempo todo a gente fala disso, né? A gente fala de affordance, que a gente estava falando aqui, né? Que são as oportunidades de ação que o vôlei cria. O mini vôlei cria muito disso, né? Só que ela é adequada à criança. Então esse é o grande ponto para mim, cara, que é o que baseia toda a espinha dorsal do método núcleo vôlei, né, cara? Eu tento trazer o mundo que a criança consiga, de novo, obter sucesso, cara. Então eu vou criando essas ferramentas para que ela consiga, né? Proporcionando uma rede mais baixa, uma quadra menor. Eu acredito que a criança, por exemplo, tem um ponto que eu falei para vocês, né? A gente conversou fora do ar, né? Que eu caí da Itália agora, né? A gente ficou muito na base do Roma lá, cara. E eu acompanhei os treinamentos por 3 dias lá, né, cara? E eu vi, cara, uma grande mudança nesse ponto que a gente fez uma analogia, né, de trabalho, tipo de trabalho. Eles estavam trabalhando com criancinhas de 6 aninhos, cara. E em um determinado, eu paradinho vendo aqui, cara, e eu vi um treinamento de ataque, mano, com criancinha de 6 anos, cara. Eu não trabalho isso aqui, cara. Não tô falando que lá tá errado, que eu tô certo, nem que eu tô errado. Eu tô falando que... Daí eu fui perguntar pro coordenador técnico deles lá, Giancarlo, Giuseppe, eu não lembro o nome do rapaz, cara, viciado em voleibol, alucinado por aprender, por ensinar. Ele falou, cara, aqui, Fábio, eu desenvolvo agressividade desde o primeiro dia, agressividade do bom sentido. Então eu vou tirando... O que o voleibol Fábio, essencialmente? O que eu tenho que fazer e que se eu for defender, o que eu não posso? Eu não posso deixar a bola cair no chão, cara. Né? E eu tenho que fazer o meu time colocar a bola no chão antes do outro time, do time adversário. Pô, eu vou falando umas paradas. Eu falei, caramba, velho, que legal, cara, porque a minha ideia em relação ao mini voleibol aqui, por conta de cultura, né? A gente ofertar um esporte, um lazer, uma parte lúdica da vida que eu consiga jogar, que eu consiga me fazer, que eu me entenda. Pós-pandemia começou muito isso, né, cara? A galera procurar coisas para fazer. Então, no início, Peter Feijão, era para a gente proporcionar isso aí, cara. Mas como que eu poderia proporcionar uma criança de 6 anos, 6 eu tô falando dos pitoquinhos, né? Mas de 10 anos, de 9 anos, atacar numa rede um pouquinho mais alta, numa quadra mais maior. Então, a quadra menor, ela convida a criança a atacar. Desde que você desperte isso nela, cara, a produzir o ponto, a que eu me conheça, que eu consiga já entender o jogo na forma tática que ela joga, o que eu tenho que fazer para o terceiro toque eu me aproximar da rede, para que eu consiga obter sucesso na minha última ação, né? Como que eu poderia fazer numa quadra grandona oficial, né? Então,
essas oportunidades de ação que eu acho que o mini voleibol ele agrega demais para uma criança, uma criança que está começando a se desenvolver cognitivamente, para uma criança que está em alguns processos. Você vai pegar meninas, né, na pré-menstruação, que elas têm um estirão, e depois da menstruação elas diminuem o ritmo de crescimento, né? Você pega os meninos de 11, 12 anos que estão entrando no estirão deles mesmo, né? Então, o jogo fica tão equilibrado, cara, fica tão legal de ver, o jogo é misto, e é obrigatório aqui que seja, né? A gente faz questão de que ele seja misto mesmo. Então, você vai criando as oportunidades por conta de criar um ambiente adaptado, cara, entendeu? E por fazer a criança perceber e agir, cara. Então, eu vou muito em cima disso, e para mim, cara, é meio que eu falei para vocês, cara, meu mantra, a espinha dorsal, a crença que isso aí, talvez, né, ou com certeza, falando de mim, é o melhor caminho para amadurecimento cognitivo, físico, técnico, tático, para que a criança tenha esses estímulos e consiga ter sucesso na aquisição de todos esses fundamentos que o jogo envolve. Espetacular, espetacular. E agora, Fabião, a gente vê muitas escolas tentando ir por esse caminho do mini voleibol. Vocês já têm uma metodologia super estabelecida e tem um processo de treinamento dos professores que é muito legal, mas, obviamente, vocês passaram por adaptações. E o que você vê como sendo alguns erros ou alguns equívocos, e até experiências que vocês tiveram de professores que tentam aplicar o mini vôlei e você enxerga isso como uma dificuldade ou um erro? A gente errou pra caramba e continua errando, né, Cezinha? É difícil, né? Complexo, porque cada dia é um dia diferente, a gente tem situações diferentes para serem resolvidas, né? Eu acho que um grande erro aqui, cara, um grande erro que a gente bate na tecla e conversa muito é tratar crianças como adultos em miniatura, né, cara? Eu acho que isso é uma situação que é complexa, né, cara? Por isso que me dói o coração até ver, cara. Pô, eu vejo os nossos treinamentos, né? Eu acompanho muito meus filhos nas atividades que eles fazem, né, cara? E quando a parada é muito tecnicista, cara, eu começo a ficar um pouquinho chateado, entendeu, cara? Para não dizer outras coisas aí, né, cara? Porque exatamente por perder o lado lúdico, cara. Se eu vou fazer natação, mãozinha, não sei o quê, o futebol que meu filho faz, às vezes, treino que eu vejo os caras do meu tricolor fazendo lá, e cabeceia aqui, 2 passinhos pro lado, cabeceia, putz, já me começa a doer o coração, cara, sabe, porque eu vou pro outro lado, cara. Criança é criança, velho, criança precisa aprender, criança precisa amadurecer. Então, eu vejo que as crianças, elas pensam e aprendem de forma diferente, cara. Então, eu não posso trazer um negócio, cara, para elas que não seja adaptado e adequado a elas, né? É totalmente diferente a parada, né? Outro erro, assim, que a gente foi amadurecendo bastante, né, que eu entendi aqui com os professores todos, né, cara, ensinar gesto isolado, cara. Também é uma parada aí que eu não gosto, o cotovelinho mais alto, o posicionamento dos pés, sabe, cara, isso é muito fora de contexto de jogo para mim, cara. Então, é uma coisa que também eu prego bastante aqui, a gente conversa bastante com todos, né? O voleibol, para mim, ensinar voleibol não é ensinar gesto, né, cara? É muito mais amplo, muito maior do que isso, né, cara? E porque às vezes o movimento isolado ele funciona em treinamento, né? Mas eu sinto que ele desaparece no jogo, cara, sabe? Então eu vejo que é uma grande luta também. Isso com certeza, César, foi adaptação, Peter também. É adaptação, mano. A gente vai começando de um jeito e, cara, o que eu já falei para vocês, que para mim, a hora que eu bato na parede, eu estudo, velho. Então, a hora que eu chego numa parede e falo, como que atravessa essa parede aqui, velho? Eu tem um bloqueio, eu vou estudar para entender como ultrapassar esse bloqueio, cara. Então, a cada ano que passa, a gente vai entendendo como as coisas são, como as coisas foram e como a gente pode adaptar para que elas melhorem, né? Acho que outro erro é a especialização precoce também, que
Cara, essa parada aí é complicada para mim também, entendeu? Trabalhando com mini voleibol, tentar definir posição. Aí deu um quentinho no coração do Peter. Aí deu, exato. E até né, o cara já deu um sorriso ali. Tô escrevendo aqui, ó. É isso. Fala mais devagar, porque eu tô escrevendo tudo aqui. Não, brincadeira. Não, eu falo, especialização precoce pra gente, cara, não combina nada. É um tiro no pé, né? É um tiro no pé, cara, entendeu? Cara, a gente trabalha mini voleibol até 14 anos aqui, cara. Então você vai vendo 4x4 aqui, todo mundo faz tudo, cara. Já tem a galera que tá nessa turma fazendo competição, mas aqui no mini voleibol, todo mundo faz tudo, cara. Então. Teve uma. Só referindo a essa sua fala, tem uma fala do Jim Morrison, que foi campeão da NCAA lá com a Texas A&M. Uhum. E ele teve uma entrevista de uma central de Nebraska, que era um time que era dominante aqui no país e tal, e a Texas A&M ganhou deles em Nebraska, que era um negócio que ninguém esperava. Daí ela estava falando que ele treinou ela na seleção americana de base. E a fala dele para ela foi: você quer ser uma boa central ou uma boa atleta de voleibol? Meu amigo. Essa é a grande especializar precocemente, você vai ser uma boa central. Você vai saber fazer aqueles 2, 3 elementos lá da sua posição, mas você não vai saber. É isso. E eu acho que o último ponto. Perfeito. Eu acho que o último ponto disso, né, que também corrobora com tudo que a gente está falando, é o professor controlador, né? Então, é outro ponto também que a gente tem que bater na tecla aqui. A gente precisa entender que o cara que corrige o tempo todo, que interrompe o jogo, ele não contribui para tudo que a gente falou anteriormente, cara. Então, ao invés disso, o professor precisa ser um facilitador, cara, que observa, ajusta o ambiente, troca feedback, constrói. Só que é aquilo lá, eu crio mais pergunta, a pergunta é retórica, né? Ele vem com uma, eu vou com outra. O que você acha? Então, eu acho que são erros que a gente está tentando aqui disseminar, porque a gente entende que não contribui em absolutamente nada para a formação de pessoas. Espetáculo! E você já me levantou uma bola perfeita aqui, você que não foi um grande levantador, foi um grande atacante. Não sou levantador e não sei dar toque, então ainda bem que eu fui dar manchete, que é complicado o toque levantou fora de sistema, de manchete. É isso, perfeito. Falando dessa parte socioafetiva, psicológica, vocês que têm como filosofia desenvolver o ser humano de forma holística, como que você vê o mini vôlei atuando nessa parte socioafetiva psicológica? Poxa, é gigantesca, né, cara? Cara, o primeiro ponto que eu vou falar para vocês é a criação de valores, né, cara? Voleibol ensina convivência, respeito o tempo todo, cara, a você, ao outro, responsabilidade coletiva, né, cara? Poxa, eu acho que a criação de valor aí é absurda, cara. É absurda, cara. E a gente transferir também responsabilidades a eles, né, Cezinha? Aqui, cara, a gente cria dentro do método, desde o que a gente entende ser adequado, cara, a gente tem os capitães do dia aí, né, cara? Esses capitães aí dão os exemplos, cara. Então ajuda a limpar a quadra, ajuda a limpar a bola, ajuda a receber os novos alunos, ajuda a colocar as redes, cara. Você vai criando um ambiente positivo para que tudo aconteça, né, cara? Então, shared, a ideia do All Blacks, né? Os líderes mais velhos são os que servem aos outros. Com certeza, né, cara? E a gente passa isso também para a competição, mas dentro do mini voleibol, dentro das nossas escolinhas, a gente trabalha bastante nisso, cara. Então, eu não sou protagonista só porque eu vou lá treinar, eu sou protagonista também porque eu ajudo tudo a acontecer. Eu faço parte da criação das regras, dos combinados. Então, eu acredito muito nisso, a criação de valores, cara. E por que aquilo, Cezinha? Qual o foco do núcleo vôlei? O jogo forma pessoas, cara. Então, cara, o propósito nosso, a gente quer fazer esse negócio acontecer, cara. É missão, na verdade, entendeu? Então, é formar pessoas, cara. Esse é o ponto. Outro ponto que eu acredito muito é resiliência, né, cara? Você lidar com erro,
tratar o erro como uma informação, não como fracasso. E, cara, quando a gente trabalha com criança é muito complexo, né, cara? Então a gente precisa... o ambiente precisa ser positivo, cara. A parada precisa acontecer, cara. Eu preciso te trazer para perto de mim. Preciso criar conexão o tempo todo com vocês, né, cara? Eu preciso apresentar um lugar prazeroso, gostoso, para que a família entenda, poxa, eu estou entregando o meu bem maior para os professores, para o núcleo vôlei, cara, e assim, eu saio daqui tranquila, porque eu sei que ele vai gerar valor, ele vai aprender coisas, ele vai ensinar, e aquela parada que vocês estavam falando lá, cara, que como a gente mobiliza a família, né, cara, eu já falei para eles, cara, que a coisa mais gostosa que tem, né, na nossa profissão, né, por sermos professores, educadores, né, antes de sermos técnicos, você no almoço de domingo lá, com a vovó, com o vovô, com a família reunida, e você vira o assunto da mesa, né? Porra, o professor lá, ele te chamou, tipo, minha filha era tímida, minha filha tinha problema de desenvolvimento social dentro da escola, minha filha tem espectro autista, tem TDAH, tem isso, tem aquilo, porque a gente tem muito aluno, assim, graças a Deus, com vários espectros, e a gente traz, cara, a família para perto da gente, a gente apresenta o voleibol, a gente dá apoio, suporte, carinho, e a gente o tempo todo recebe esse carinho das famílias, cara. Então, poxa, cara, talvez não, com certeza esse é o único reconhecimento que vale, cara. Né? Você ser falado no almoço familiar, você ser lembrado pelo aluno, pela família, que está participando da vida do seu maior bem, cara. Você está fazendo bem pro meu filho, cara. Você entendeu? Você é um cara diferente, velho. Você é uma pessoa diferente. Então, isso aí, Cezinha, é missão, meu velho. Você entendeu, cara? Não é conversa para boi dormir, entendeu, cara? É missão, cara. A gente tem que fazer bem para as pessoas, cara. A gente tem que levar coisa boa para as pessoas. Então, cara, isso pra gente é essencial, cara. O Peter, acho que jogou a última vez que a gente falou, não lembro, o que o professor, uma característica que o professor tem que ter, né? Eu falei, tem que gostar de pessoas, cara. Simples assim, cara. Eu preciso me importar com a pessoa, ela entender que tem uma pessoa aqui que tá aqui para ajudar, entendeu? Então, para mim, cara, o objetivo final de tudo isso, cara, o que é o propósito nosso, cara, que é formar jogadores conscientes, cara, e acima de tudo, pessoas melhores, cara. Então, assim, a minha aula vai ser tipo uma escola de vida, cara, onde a gente aprende a lidar com emoções, com frustrações, com perdas, com vitórias e voltar no outro dia, cara. Perdi, vou voltar, quero melhorar, ganhei, preciso me manter, preciso melhorar, evoluir. Então, acho que até passei um pouco aí, foi mal. Imagina, velho. Eu até me emocionei agora quando você falou do virar assunto na mesa no almoço de domingo. Cara, é isso aí, espetacular, cara. Espetacular. Isso é uma perspectiva que a gente, como professor, a gente tem que entender, porque isso vai fazer com que a gente vá para a nossa aula preparado, claro, com toda a metodologia, né, e o plano de aula baseado em todos esses elementos científicos que a gente tem falado aqui, e a gente, não só nesse episódio, mas a gente tem falado há muito tempo já, e com essa responsabilidade em mente, de poder passar o melhor para o nosso atleta, nosso aluno, e saber que cada vida vai ter cada vida ali que está sendo impactada vai impactar outras, muitas outras, e de maneiras que a gente não tem noção. E a gente tem que ter essa responsabilidade. Cara, que espetacular, meu Deus. Fabião, a gente tem uma parte do nosso podcast que você já participou 2 vezes, mas agora tá diferente, hein? Acho que você pegou as 3 fases do ataque e defesa. Mas agora o ataque e defesa tem 4 perguntas, hein? Aqui dentro do canal Ataque e Defesa, a gente tem 4 perguntas que a gente faz para todos os nossos convidados. Talvez você tenha respondido uma ou outra, mas o que você aprendeu nos últimos 12 meses que se tornou parte importante do seu trabalho? Ixi, bastante coisa, né, cara?
Cara, para mim, hoje, na função que eu tô, né, que eu infelizmente saí da quadra há algum tempo por conta de um objetivo maior nosso, né, de responsabilidade nosso aqui, eu acho que a coisa que eu mais consegui crescer pessoalmente foi na forma de me conectar a todos os colaboradores, a todo mundo que trabalha junto com a gente dentro dessa missão, cara. E era um desejo meu, né? Ficar mais tempo com os professores, liderar segurando a mão, né? Liderar por perto, liderar dando exemplo. Eu falo para eles, cara, o maior tipo de exemplo que eu posso dar é aquele exemplo por admiração, né? Por estar junto, porque tem vários tipos de exemplos que eu posso dar, né? O cara que chega mais cedo, o cara que vai embora mais tarde, que é mais resiliente e tudo mais, né? Mas eu acho que quando a gente consegue impactar uma criança, e falando nesse caso, né? Os professores, eu acho que quando você gera admiração, né? E eu acho que essa é a minha tentativa, né, nesses últimos 12 meses, que eu tenho tentado, junto com todos os profissionais que trabalham conosco, tentado ficar mais perto, ouvir mais, contribuir mais, participar mais, e essa é uma cobrança que eu tenho, porque eu não consigo conceber a gente atingir a missão e propósito de uma empresa sem a gente participar efetivamente, né? Não participar só de longe, só por áudio, só por mensagem. Não, cara. Eu vou viver o seu estresse, né? E vou tentar contribuir da forma que eu conseguir para que a gente divida esse estresse e para que num próximo a gente tenha uma reação melhor do que a gente teve agora, né? Então, eu acho que nos últimos 12 meses essa capacidade que eu estou tentando de ficar mais perto, me conectar, e outro ponto que eu não abro mão aqui, cara, a humildade de a gente se restabelecer o tempo todo, cara, como profissional, como pessoa, responsabilidade que a gente tem, que a gente leva em carregar o educador físico, cara. Você respeita, velho, respeita a nossa profissão, respeita o que você faz, respeita tudo que você que você coloca o seu nome, precisa ser bom, cara. E se não for bom aos olhos dos outros, precisa ser o seu melhor, cara. Entendeu? Então, eu acho que eu vou muito em cima disso, como líder aqui, como gestor, é um ponto que eu tenho me dedicado, estudado, para que eu consiga aperfeiçoar, para um dia chegar onde eu gostaria de chegar. Cara, que espetáculo. E veja, você como gestor, eu te entendo, viu? Esse negócio, essa questão de estar ali do lado e dividir o estresse. Temos algumas semelhanças aí na nossa função, Fabião. Cara, próxima pergunta para você é o seguinte: o que você acha que o Feijão e eu deveríamos ter perguntado e não perguntamos, ou algum tema, algum assunto que quem está nos assistindo precisa saber, precisa ter contato e a gente ainda não falou? Poxa, já levaram tantas pessoas absurdas. Eu não sei se vocês estão falando diretamente para mim, das três participações. Hoje aqui, tá, nessa conversa, alguma coisa que você acha que a gente devia ter perguntado e não perguntou? Algum tema que quem está nos assistindo precisava ouvir sobre minivôlei, que a gente não tocou no assunto? Pô, cara, assim, foi bem legal, assim, tudo foi tão pertinente, cara, tão construído. Eu acho que não, cara. Assim, eu achei bem completo, a gente falou sobre um monte de coisa, né, cara, em relação ao mini voleibol, né, desde que a criança começa até os próximos estágios, aí em relação à liderança, a comprometimento, a entendimento, adaptações ao mini voleibol por si só como uma ferramenta educacional. Cara,
meus parabéns, viu, velho? Assim, eu sou um cara limitado também, entendeu? Então pode ser que tá faltando coisa aqui, mas, cara, estamos todos mandaram, testemunhando aqui a sua. Vocês mandaram bem pra caramba aí, cara. Vocês mandaram bem pra caramba. Então, vou fazer um agradecimento especial aqui ao roteirista do 7 Pontos, porque ele está fazendo um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho, parabéns. Parabéns aí, o nosso roteirista. Brilhante. Brilhante. Fabião, o que você gostaria de nos perguntar? Você que acompanha aqui, ou fazer algum comentário, sei lá. Só não vai fazer a gente chorar de novo, pelo amor de Deus. Não vou, velho. Cara, assim, cara, eu sou muito fã de vocês, né, cara? Eu acompanho o trabalho de vocês dois o tempo todo, né? Vejo o nível de responsabilidade e de devoção que vocês entregam, que vocês fazem, né? Cara, e vocês valorizam tanto a nossa profissão, velho, mas tanto, cara. Vocês valorizam tanto o educador físico como o esporte voleibol, que, assim, cara, o que eu gostaria muito, um desejo que eu tenho, de que um dia a gente trabalhasse junto, sabe, cara? É uma coisa que seria, assim, um grande sonho, uma grande vontade, uma grande... você botar 3 caras que são apaixonados por ajudar, por liderar, por tentar, né? Vamos por tentar, velho, porque a tentativa, ela nunca vai parar de existir, né, cara? De tentar fazer o melhor, de entregar tudo com tanto amor, cara, que a gente faz, né? Diferente de ser só por necessidade, né, cara? A gente se envolve de corpo e alma na parada. Cara, uma grande vontade que eu tenho é de um dia a gente poder fazer alguma coisa legal juntos para a gente tocar mais famílias, mais crianças, mobilizar, ajudar, né? Eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu não vou tirar, né? Que é um sonho do meu pai, que é fazer um projeto social para a gente conseguir atingir mais crianças, principalmente aqui no Brasil. Esse é um sonho. O Núcleo Vôlei surgiu desse sonho, né? De repente Deus foi dando a direção para a gente, onde que vocês podem cumprir o que eu tenho planejado para vocês, né? Como eu acredito muito nisso, né? Em Deus. Então, a gente mudou um pouquinho o caminho que eu havia pensado com meu pai inicialmente, né? De tentar entrar no meio das comunidades para que a gente pudesse levar alimento, material escolar, voleibol, oportunizar trabalho. É um sonho que eu ainda tenho, que eu espero um dia que Deus permita que eu consiga fazer junto com o Andrezão aqui. Cara, é uma vontade que eu tenho, cara. Infelizmente, eu parei de trabalhar com vôlei diretamente em quadra há 4 anos, né? Isso me faz muita falta, né? Estar dia a dia com as crianças, com os professores, me faz muita falta. Eu tento, de vez em quando, apareço lá, eles me convidam para dar um treino, me convidam para conversar com os alunos, com os atletas, né? De vez em quando acontece isso aí. Eu morro de vontade, mas eu sinto que tem uma chama aqui, velho. Eu sou muito competitivo, eu sou da competição, né, cara? Eu sempre me preparei a vida inteira para ser, né? E por conta dos projetos que foram acontecendo aqui, infelizmente não, né? Mas para apoiar a causa nossa, que é contribuir e ajudar, eu saí um pouquinho de cena dentro das quadras para realizar um outro tipo de sonho, que é um sonho novo para mim, que é liderar, gerir e tentar fazer um bom trabalho aqui, né? Então, se eu pudesse dividir um sonho com vocês, seria um dia a gente trabalhar juntos, um dia que para mim seria uma honra. Olha, e seria uma grande honra para a gente também. Eu acho que isso vai acontecer, hein? Isso vai acontecer. Tem algumas coisas na vida que eu acho que vão acontecer. Para mim, falando individualmente, eu acho que vão acontecer, que tá lá, tá guardado. E a minha recíproca sobre a admiração é verdadeiríssima, né? Vai plantando as sementinhas, vai regando, uma hora começa a brotar. Amém, cara. E de certa maneira, com essa nossa parceria, a gente está trabalhando junto, né?
não diretamente num projeto, mas pela causa. Pela causa que a gente compartilha aqui, que é totalmente nobre. Obrigado, irmão. Valeu pelas palavras de verdade. Eu que agradeço, velho. A gente é seu fã também. Também. Obrigado, velho. Assina embaixo aqui. Fabião, indica pra gente 2 pessoas para vir aqui ter uma conversa como essa com a gente. Cara, vamos lá. Vocês entrevistaram tantas pessoas boas, né, cara? Vocês têm um hall muito estelar, né? Cara, sabe que seria bacana que a gente, indo nessa parte de educação, né, de professor, né, falar um pouquinho de trabalho de base, né, que eu sinto que infelizmente é pouco abordado aqui, né, no Brasil, essencialmente, né. Cara, eu vou indicar um cara que trabalha com a gente aqui, cara, que, tirando o Andrezão tem vergonha de falar, né, cara? Cara, o cara que é o meu braço direito aqui, que é um cara que vive a cultura do núcleo vôlei, que é o professor Vitor, né, que é meu braço direito, é um cara que eu admiro absurdamente, né, um cara que extremamente leal, um cara que tá comigo há 10 anos, cara. Desde antes do começo, né? Desde antes do começo, cara. Tá comigo, começou como, cara, um cara que gostava de voleibol, de repente ele fez um camp que eu tava dando, e o bicho baba, e não sei o que, cara, e de ver o crescimento dele, cara, um cara que tinha jogado, né, amador e tal, e de ver o crescimento desse cara aí, velho, eu divido isso com os outros, porque é um grande honra tê-lo comigo, principalmente por ser tão leal, cara. Um cara extremamente leal, um cara extremamente criativo, inteligente, que contribui demais para todas as coisas aqui funcionarem dentro de campo, né, cara? Hoje ele é responsável pela coordenação técnica, né? Eu estou passando a tocha para ele aqui e ele assume com muita humildade, com muito respeito à história construída. Então, seria um cara que poderia falar de algumas outras coisas relacionadas até mais tecnicamente, cara, entendeu? O cara é extremamente capacitado tecnicamente. Grande Vitão. O Vitão é fera. E, cara, cara, tem um cara aqui que eu admiro, cara, que a gente trabalhou junto, cara, que é o Alessandro Tozin, cara, educador também. O cara ele é técnico da seleção paralímpica brasileira, já foi para uns 4, 5 Jogos Olímpicos, um amigão meu. Hoje ele trabalhou muito na masculina e agora foi chamado para a feminina, e é um educador, doutor pela Unicamp, um cara espetacular, cara. Alessandro Tozin. Uni o quê, sorry? Camp. Viu, velho? Esse cara é fera, Cezinha. Viu, Cezinha? Ele é espetacular. O cara que é um boa indicação. monstro, técnico de altíssimo nível de rendimento, né? E um cara que trabalha, é professor universitário, é um cara que trabalha responsável aqui pela Unianchieta, Educação Física, ele é coordenador do curso, e é um cara que poderia falar sobre educação, sobre qualquer coisa. O cara é espetacular, cara. Então, se vocês precisarem, é um cara que eu indico, porque é um cara que eu aprendi muito. Trabalhei 2 anos com ele na coordenação do colégio aqui de esportes, junto com ele, o colégio que eu trabalho até hoje. E para mim foi um prazer, e eu todo dia aprendi com esse cara, velho. Extremamente competente, responsável, entendedor do tamanho da responsabilidade, e um cara extremamente aplicado e humilde, cara. Então, isso é uma característica que eu admiro muito nas pessoas, cara, humildade, principalmente. Boa, excelente. Boas indicações. Fabião, muito obrigado, cara. Valeu novamente por participar aqui do nosso programa, por dedicar esse tempo a nós. A gente que se fala toda semana, praticamente, quase que todo dia. Praticamente. E ter você como amigo, mentor, parceiro de filosofia, né, de pensamento, é espetacular, cara. Obrigado por me ajudar, obrigado por estar sempre apoiando não só o que a gente faz aqui
no nosso trabalho aqui no podcast, mas tudo que a gente faz na nossa vida. E agora, oficialmente, apoiando o nosso podcast aqui, através da Núcleo Vôlei. Então, meus agradecimentos eternos a você, ao Andrezão, a toda a equipe da Núcleo Vôlei, que é a melhor escola de voleibol do Brasil, quiçá do mundo. Mundo inteiro e região. Objetivo. E região. E eu sempre falei isso aqui, hein? Se vocês voltarem nos episódios anteriores, vocês vão ouvir falando várias vezes. E, cara, muito sucesso mesmo. A gente vai estar junto sempre. E vocês vão ouvir o nome da Núcleo Vôlei todo dia aqui. Né? Todo dia que vocês acessarem o Setpoint, a Núcleo Vôlei vai estar com a gente. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Fabião, rumo aos 7.777 crianças aí na Núcleo Vôlei para começar a ficar mais legal ainda. Mas olha, é um espetáculo sempre ouvir você falar, compartilhar suas ideias, suas experiências. Dá para ver e dá para ouvir o amor, a paixão, a dedicação que você tem, não só pelo seu projeto, pelo Núcleo Vôlei, mas pelo nosso esporte, pela nossa comunidade, pela causa mesmo. E é um prazer e um orgulho dizer que eu sou seu amigo, que a gente é profissional e é parceiro de profissão. Dá um orgulho mesmo, falar, esse cara aí, ele faz a mesma coisa que eu faço. E a gente, toda vez, cara, que a gente conversa, eu termino a nossa conversa querendo ser melhor. Você inspira a gente a querer ser melhor e nos dedicar mais àquilo que a gente faz por profissão, por amor, por paixão, né? Toda essa dedicação que a gente já tem, ela é reforçada, ela é reenergizada, renovada toda vez que a gente conversa. Eu desejo a você mais sucesso, muita saúde, muita bênção. Deus abençoe você, sua família, todo mundo por aí. Seja bem-vindo ao Setpoint, agora como um parceiro oficial, e já fica o convite aqui para vamos ver se alguém vai conseguir bater o recorde das participações do Fabião, mas já fica o convite para voltar novamente. Cara, beijo no coração. Obrigado. Obrigado a vocês, cara. Para mim é uma honra absurda estar com vocês, cara. Papo leve demais, cara, e agregador, né, cara? Então, eu aprendo mais, cara. Eu não vou parar de bater na tecla que a gente só tá aqui para ajudar as pessoas, né, cara? Então, enquanto a gente tiver saúde, que Deus abençoe a gente, cara, acho que é nossa obrigação, né, cara? Porque a gente recebeu muita coisa de Deus aí, muitas coisas boas, e a gente tem que entender isso como uma missão e a gente tem que levar para frente, né, cara? Então, nós temos obrigação, cara, de ajudar as pessoas, cara. Então, por que eu admiro tanto vocês, tanto o trabalho que vocês fazem? Exatamente por isso, cara, por olhar para o outro, né, cara? Então, a gente foi muito abençoado com tantas coisas boas, né? Então, cara, a gente precisa ajudar. Então, o meu propósito de vida é esse aí, a tentativa de contribuir com um pouquinho que a gente conseguir para tentar ajudar, contribuir em qualquer coisa. Então, vocês são minhas referências, né? Vocês são caras muito bem-sucedidos no que vocês fazem, são caras seguidos. Eu sou um seguidor de vocês, por serem ótimos líderes, por cativarem, por mobilizarem, por respeitarem tanto a profissão que vocês fazem, por respeitar tanto as pessoas que o seguem, né? Pela atenção entregue, pela vontade que vocês têm de contribuir também, seja ela com um tijolinho ou com uma casa, com um prédio. Vocês estão tocando demais os profissionais, vocês estão revolucionando, já falei isso para vocês estão revolucionando o olhar do profissional, cara. Vocês estão levando consciência, vocês estão levando capacitação, vocês estão levando um olhar científico, um olhar de carinho, de respeito, primeiro pela profissão que vocês exercem, por ter um nome que vocês têm, vocês carregam isso, por isso vocês estão tão respeitados, cara. Então, vocês transmitem isso o tempo todo pra gente aqui também, cara. Vocês respeitam demais o nome de vocês, onde vocês estão, as pessoas que vocês tocam e todo o sistema que trabalha para que isso aconteça. Eu sou um privilegiado de ter vocês como parceiros, oficialmente, como amigos pessoais, e por isso que eu tenho tanta vontade de fazer outras coisas
a gente pensar em outras coisas para que a gente possa trabalhar juntos, porque não vou falar que é fácil nem que é difícil, mas ter pessoas que respeitem tanto o que fazem, com tanto caráter, a gente não encontra em qualquer esquina não, velho. Então, eu sou fã de vocês sabem muito bem disso, do trabalho que vocês desempenham e o quanto vocês ajudam as pessoas, cara. Vocês estão iluminando a cabeça de milhares de professores, de técnicos. Isso, para mim, não tem preço, cara. Se a gente quer mudar uma parada que a gente entende que poderia ser melhor, vocês estão fazendo muito bem o trabalho de vocês, cara. Vocês estão iluminando a cabeça de um monte de gente aqui que estava procurando uma luz, né? Um guia, alguma coisa para evolução pessoal, evolução técnica, evolução profissional, e vocês estão levando isso para as pessoas. Então, cara, o trabalho de vocês é espetacular, cara. Eu sou um privilegiado de estar aqui pela terceira vez, de poder encher a boca para falar, o coração, que vocês estão fazendo um trabalho absurdo em relação à educação dos professores, a educação das crianças, dos jovens, e capacitando pessoas para contribuírem mais com outras pessoas em formação. Então, eu faço as palavras de vocês, eu agradeço, respeito muito, mas aí eu devolvo para vocês, porque o trampo de vocês é fora de a gente não consegue mensurar o quanto vai impactar e em quantas famílias eu vou chegar com o trabalho de vocês, simplesmente por vocês terem a ideia de ajudar as pessoas. Então, eu sou fã de vocês dois, cara. Fabio, de novo, fazendo a gente... Tem que dar um segundo, tem que dar um... Não era a intenção. Tem que dar um segundo aí para absorver tudo. Realmente cara, eu ouvi isso de um profissional tão competente, tão engajado em fazer o que a gente realmente acredita, é maravilhoso. Obrigado, irmão. Só tenho a agradecer. Aceito todas as palavras que você nos dirigiu e sou grato em ter você em minha vida. Obrigado de verdade. Obrigado, velho. Eu não sei se dá para responder isso. Eu vou dizer, receba as palavras e agradeço, irmão. De verdade. Obrigado. Velho. Coração e a verdadeira verdade é essa, velho. Valeu. Nós que agradecemos. Obrigado. De verdade, Valeu, de verdade. Irmãos. Obrigado. Fiquem com Deus, cara. Isso aí, minha galera. Depois desse depoimento incrível, a gente vai ficando por aqui. Lembrando para vocês que o nosso curso ainda está ativo aí, então se você quiser fazer o nosso curso DNA do Líder Esportivo, clica no QR Code que ficou na tela, vai lá no link na descrição desse episódio que tá lá, você pode mandar mensagem também na nossa mídia social e lá no Instagram. Tô nessa, hein, velho? Eu tô nessa com vocês lá, hein, velho? O Fabião também, no canal Ataque Defesa. Não tem desculpa para não fazer o curso, hein? Não tem desculpa. E acompanhe lá nas redes sociais da Núcleo Vôlei, entrem no site deles, vejam que trabalho incrível que eles estão fazendo com essas 650 crianças and counting. Isso aí. And counting. Isso aí, galera, aqui no YouTube, dá o seu like, aí o algoritmo entende que você gostou desse conteúdo, vai entregar para você e para mais pessoas. Deixe o seu comentário, que ajuda bastante a gente. E não se esqueça de voltar para conferir o próximo. Valeu, galera. É isso aí. E o próximo, we're gonna have some great news in the next episode. And I'm speaking in English for a reason. Fiquem ligados aí que será. O que será, Fabião? Esse próximo episódio vai ter uma novidade ansioso agora, mano. Em inglês. Fiquem ligados. Eita. Abraço a todo mundo. Valeu. Até o próximo. See you in the next one. É isso aí, é um curso onde você vai aprender 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras, deixar sua marca no esporte. Esse curso aqui é para você construir o seu legado no esporte. Exatamente. E para quem que é esse curso? Esse curso é para técnicos, coordenadores de programas esportivos, ex-atletas, se você quer iniciar uma carreira de sucesso como treinador, como técnico, professores e professoras de educação física que querem se aprofundar na gestão de equipes esportivas e profissionais em geral, que sonham em
deixar um legado no esporte. Líderes esportivos, profissionais do esporte, assistente técnico, preparador físico, atleta, professor, professora, esse curso é para você. É isso aí. A gente quer que, através desse curso, você desbloqueie o verdadeiro potencial da sua liderança. Aqui você vai aprender muito mais do que protocolos, você vai aprender a desenvolver seu pensamento crítico, aprender a planejar treinos com intenção, propósito, adaptar esses treinos também à sua realidade. Você vai entender como que o atleta aprende, uma parte muito importante é a aprendizagem motora. Você vai se tornar um professor muito mais completo, reflexivo, preparado, e você vai poder criar suas próprias dinâmicas. A gente não quer que você repita o que está por aí, a gente quer que você crie as suas próprias metodologias, tá certo? Então, aqui você vai descobrir como conectar teoria com prática da base e do alto nível. Sempre eu falando um pouquinho mais em relação ao alto nível e o Peter falando em relação à base. E a gente tem muitos módulos desse curso que vão fazer você ter esse tipo de ferramenta. No final do curso, então a gente espera que você tenha autonomia, uma visão estratégica para liderar suas equipes, que você seja capaz de identificar e desenvolver os talentos com equipes de alta performance. E aí nós não estamos falando somente do altíssimo nível, não. Você pode ter uma alta performance nas categorias de base também, e a gente vai falar muito sobre isso nesse curso. A gente quer que você deixe um legado de valor como técnico, como gestor, que você seja reconhecido, reconhecida pela sua excelência profissional. As metodologias são extremamente atualizadas e a gente quer que você otimize o seu desempenho, o desempenho dos seus atletas, de forma que você seja capaz também de trazer decisões táticas precisas e que sejam muito eficientes lá em momentos críticos do jogo. Não espere mais para adquirir esse curso e para construir um legado que vai durar muito tempo. É isso aí. E a gente tem um cronograma de aulas que são 6 módulos básicos que vão falar de liderança, planejamento, aprendizagem motora, aspectos táticos, estatística e um módulo extra que é de voleibol de praia, que também vai te dar muitas ferramentas para você trabalhar com todos os seus atletas em todos esses âmbitos. E a gente gosta de falar das nossas teorias de uma maneira holística. Tudo está conectado, uma coisa está conectada com a outra. Então, se você tiver interesse de participar desse curso, acesse o QR Code, acessa o link que está na descrição desse vídeo e adquira já esse curso que você não vai se arrepender. E aí você vai passar mais de 12 horas comigo e Peter Bristotti dentro do curso. Certo, Peter? É isso daí. É um privilégio estar aqui com você. A gente vai aprender junto nesse curso. Vem com a gente. É isso aí. A gente te vê do lado de dentro.